Personal, seja muito bem-vindo à nossa primeira live da nossa sequência de 14 lives antes do nosso grande evento Personal 10K para cima, onde eu vou te ensinar as principais estratégias que fazem um personal trainer faturar acima de R$10 mil por mês com os seus serviços particulares. Para você que não me conhece, eu sou o Jorge Araújo, personal trainer há mais de 13 anos e como eu venho ensinar esse faturamento, eu te garanto que eu faturo mais de R$10 mil por mês há mais de 5, 6, 7 anos, muito mais até do que 10 mil. Eu não estou falando isso para me gabar, eu só sei que eu sigo um passo a passo que deu super certo para mim e eu tenho certeza, personal, que também dará certo para você, desde mais uma vez que você siga pequenos ajustes que você faça na sua rota, na sua rotina, no seu trabalho, com certeza serão os diferenciais que farão você alcançar esse faturamento mínimo de R$10 mil por mês. Então, sejam muito bem-vindos a essa primeira live com o tema de precificação. Personal, por que eu resolvi começar logo com o tema de precificação? Justamente porque é o principal tema quando a gente fala em valor, em preço, em faturamento. Então, para você poder entregar um excelente serviço, é necessário que você saiba cobrar por esse seu serviço particular, ou seja lá, o tipo de serviço, qual modalidade você faça dentro desse serviço seu personalizado e que fará com que você fature acima de R$10 mil por mês. Então, relembrando, a gente tem o treino personalizado, o treino em dupla, o small group, a consultoria online e o personal online. E hoje nós vamos falar de precificação de maneira geral e que funciona bem para todos esses 5 serviços, todas essas 5 modalidades personal. Então, mais uma vez, a precificação é um dos temas mais importantes para esse ponto seu do faturamento. Então, por isso que a gente resolveu logo colocar o pé na porta nessa nossa primeira live e falar tudo o que você precisa saber sobre precificação. Pessoal, o mais importante, como eu falei mais uma vez, é que o preço certo pelo seu valor te deixa mais próximo desse faturamento mínimo de R$10 mil por mês. Então, se você tem um bom serviço, se você tem um bom atendimento, se você tem um péssimo atendimento também, não importa, você pode saber cobrar e dessa maneira você vai faturar esses R$10 mil por mês ou mais. Então é muito importante, personal, que você saiba precificar o seu serviço dentre as variáveis que o mercado nos impõe em relação a essa cobrança. Então, quando você sabe precificar, personal, esse é o faturamento mínimo de R$10 mil por mês, ele chega mais rápido. E o grande problema é quando o personal ele é inseguro, ele tem um excelente trabalho, então ele consegue entregar resultados para os clientes que ele já tem, porém essa insegurança dele no momento do fechamento, ou então, sei lá, caso ele não tenha um dia de fechamento com o cliente dele, isso pode dificultar ainda mais, vamos dizer, que ele tenha. E no momento do fechamento, ele não consegue mostrar para o cliente valor no serviço dele e por conta disso, pela sua insegurança, ele acaba ou cobrando um preço abaixo do que ele deveria cobrar por esse serviço, ou então ele consegue fazer com que esse cliente negocie o preço com ele e ele acabe cedendo e reduzindo assim esse valor que ele cobra pelo seu serviço. Logo, pensa comigo, personal, se você é um cara altamente qualificado, se você tem um excelente trabalho, se você consegue entregar resultados, seu trabalho é de valor e você cobra errado, você terá clientes pagando muito menos do que você mereceria ganhar pelos seus serviços e aí está o grande problema. Então, a questão também, a gente tem uma outra questão, é quando o personal ele tem um péssimo serviço, porém ele é um excelente vendedor. Dessa maneira, inicialmente, ele vai fechar bem esse seu serviço com o cliente, né? Falando do trabalho questionável dele, infelizmente, durante o processo, ele provavelmente não entregará ao cliente aquilo que ele prometeu no momento do fechamento, mais uma vez, caso ele tenha prometido, caso ele tenha um dia do fechamento. Porém, só o tempo irá dizer
se esse cliente vai continuar com ele ou não. Até porque a gente sabe que existem clientes que não estão com o personal apenas por resultados, mas simplesmente pelo compromisso que esse personal tem com aquele cliente. Esse cliente não falta e ele fazendo qualquer coisa é melhor do que ele faltar, é melhor que nada. Então, personal, essa é a grande questão. Quando o personal ele tem um péssimo serviço, porém ele sabe cobrar. E infelizmente, esse profissional ele sai na frente daquele que é qualificado e não sabe cobrar pelos seus serviços, por aquele personal que é inseguro no momento do fechamento e que não consegue expressar e mostrar para o cliente o real valor que o serviço dele tem. E dessa maneira ele não recebe o valor que ele merece. Então, quando a gente fala de precificação, é importante a gente ter em mente que o preço é algo que pode ser atrativo ou não para o cliente. Dizer se uma coisa é cara ou barata é relativo. Por quê? Porque depende da entrega que você terá. Uma vez que a gente trabalha com serviço, se uma pessoa quer o emagrecimento e você consegue entregar o emagrecimento dentro do prazo que você estipulou, o seu serviço ele pode ser barato. Por quê? Pode ser muito mais caro, caso aquele cliente opte por tomar uma medicação cara, ou então ir ao médico bam, que também não vai mudar muito o estilo de vida dele, enfim, isso poderá ser caro a médio e longo prazo. E o seu serviço, que teoricamente não é um valor barato, não tem um preço barato, caso você entregue para ele resultado, ele acaba se tornando um valor justo. Então, quando a gente fala de preço, de precificar, a gente tem uma equação muito bacana dentro dessa parte de precificação, que é preço é igual a oportunidade menos o risco. Então, para saber se aquele preço está bom por algum serviço, enfim, você tem que entender que tipo de oportunidade essa pessoa vai ter ao pagar aquele preço, quais são as vantagens que ele terá pagando aquele preço. E o risco é, tudo bem, eu vou pagar por conta disso. Agora, caso dê errado alguma coisa do tipo, ou então seja lá um produto, caso esse produto venha danificado, né, ou seja usado, enfim, pensando nas diversas possibilidades em relação à precificação, que tipo de risco eu tenho adquirindo aquele serviço naquele valor ou aquele produto naquele valor. Então, é importante que você entenda que preço é igual a oportunidade menos o risco na cabeça de quem está comprando, seja lá o que for, podendo ser um serviço, podendo ser um produto, um bem de consumo, uma casa, um carro, enfim, uma viagem. Ele tem que entender se aquele preço realmente está justo e que vai entregar aquilo que ele precisa. Logo, ele concluirá se é barato ou caro. Muitas vezes a gente sabe que o barato sai caro, personal. Então, mais uma vez, quando a gente fala de precificação, pensando em oportunidade menos o risco, eu vou trazer um exemplo prático para que vocês possam entender a diferença, né, de que maneira você pode interpretar esse tipo de situação entre oportunidades e riscos. Por exemplo, se você vê um anúncio na internet de um indivíduo vendendo um carro muito bacana, vamos dizer assim, vamos pensar num carro que dificilmente dá defeito quando ele tem uma boa manutenção, um Honda Civic. Aí você tem um indivíduo, uma pessoa vendendo um Honda Civic 2020. Nós estamos agora em 2023, então, teoricamente, o Honda Civic de 2020 é um carro teoricamente novo, dependendo da quantidade, da quilometragem que aquela pessoa anda com aquele carro pode estar praticamente zerado. E era realmente o que estava escrito naquele anúncio: vendo Honda Civic 2020 completo e blá blá blá, automático, 20 mil quilômetros rodados, tal e tal. Aí você se interessa e entra em contato com aquele indivíduo: oi, tudo bem? Aqui é o Jorge, eu vi o seu anúncio e eu estou muito interessado no seu Honda Civic. Inclusive, o preço dele está muito bom. Por quê? Porque para um carro 2020 completo e etc., dada lá as qualidades, né, as coisas boas que aquele vendedor colocou, 50 mil reais é um preço muito bom para eu adquirir esse carro. Então, eu queria saber se eu poderia verificar o carro, levar o meu mecânico, dar uma olhada no motor. E o vendedor fala: não, eu não posso, eu preciso vender esse carro logo e eu não tenho tempo para deixar ninguém ficar vindo aqui, andando com o carro, observando. 50 mil, você querendo agora e levando o carro do jeito que ele está, e eu garanto que o carro está bom. Logo, imagina só na cabeça desse possível comprador: alguém que quer um carro que aparentemente tem um preço abaixo do valor de mercado e também
características também que dizem, que mostram um verdadeiro benefício, uma verdadeira oportunidade, porque o carro tem 20 mil rodados, o carro custa 50 mil, ele é completo, ele é automático, enfim, ele é ótimo. Porém, aquele vendedor não deixa que você examine o motor do carro, que você dê uma volta com ele. Se você, caso você queira procurar algum tipo de defeito, ele fala, não, por conta de urgência, eu preciso vender esse carro logo, e é 50 mil, você me pagando hoje, você já leva o carro, a gente já organiza toda a papelada, mas não, é o carro do jeito que ele está, e eu não vou deixar fazer nenhuma avaliação desse carro. Logo, aquilo que era uma oportunidade muito grande, porque é um carro muito bom, um carro muito seguro, um carro completo, num preço excelente, ele começa a se tornar caro. Por quê? Porque ele tem o risco de você comprar no escuro, então você não saber exatamente o que você está pagando. Será que realmente esse carro custa 50 mil, está certo? Será que o motor já foi feito? Será que ele já foi batido? Será que ele tem algum problema estrutural? Ou enfim, que possa realmente, caso eu venha adquirir, me trazer um problema, uma dor de cabeça no futuro, uma vez que eu não pude ver esse carro? Então, aquele valor que custa 50 mil reais, aquele preço de 50 mil reais, com uma possível manutenção num carro importado desse, dependendo do tipo de coisa que você faça, ou dos tipos de manutenções que você venha fazer recorrente durante os anos, ele pode se tornar caro. Vamos dizer que você pague 50 mil nesse carro e em 3, 4 anos você gaste mais 20 mil, 30 mil de manutenção nele. Logo, obviamente, nesses 3 anos, 4 anos, enfim, vai ficar muito caro. Aquela oportunidade que era muito boa, pelo preço dele ser completo, enfim, pouco rodado, ele começa a se tornar perigoso. Por quê? Porque você não tem a real certeza se o carro vale aquilo que o vendedor diz que vale. Então, se você pensa em comprar, você terá que ver que, se você ainda não conseguiu entender a procedência e o estado do carro, esse carro pode acabar saindo caro. Logo, apesar de ter uma oportunidade muito interessante, o risco ele é alto. Você está comprando um carro no escuro, às cegas. Logo, você pode ter um grande prejuízo, mesmo pagando um valor muito baixo, um preço muito baixo. Então, esse carro não é recomendável, porque apesar dele ter uma oportunidade muito boa, o risco também é muito grande. Então, o indivíduo resolve não comprar aquele carro. Eu prefiro comprar um carro mais caro, que eu sei que ele não me dará problema, ou então que está em um estado melhor, que eu posso avaliar, que o mecânico meu pode avaliar o carro também, eu posso dar uma volta, enfim. Esse tipo de carro, mesmo que mais caro, ele se torna uma oportunidade melhor do que aquele outro carro que está a um preço mais acessível, porém ele tem a possibilidade de ter um grande risco, algum problema que possa comprometer, e esse valor que saiu barato se tornar caro no futuro, pessoal. Então, esse é só um exemplo para que você entenda essa equação de oportunidade e risco, Então, é dessa maneira que o preço é dado. Logo, quando a gente pensa em personal, no seu serviço, uma vez que você não está vendendo um carro, mas você está vendendo o seu serviço por um mês e a continuidade dele também, personal. Então, pense só, você não está vendendo apenas um mês. É interessante que o seu cliente te contrate e que ele fique o tempo necessário para que você entregue resultados para ele. Pode ser um mês, pode ser mais, não importa. Mas o mais importante é isso, personal, que você consiga entregar para ele esse tipo de resultado. Então, quando você vende o seu serviço, o cliente também pensa nessa questão de oportunidade e risco, uma vez que não é um serviço barato, é um serviço caro. Independente do lugar que você trabalhe, o personal trainer é um serviço para poucos clientes. Nem todo mundo pode pagar por um serviço de personal. Logo, é um serviço um pouco mais exclusivo. Apesar de a gente entender que as classes A e B que dominavam esse mercado, obviamente a gente também tem espaço para a classe C, dependendo do preço e dependendo da modalidade, podendo ser aula em dupla, small group, enfim, consultoria, isso não importa muito. Porém, ainda é uma realidade mais escassa, poucas pessoas podem pagar por esse serviço. Logo, o preço ele é acima do normal. Então, o cliente vai entender que tipo de profissional é aquele que está vendendo esse serviço para ele. Logo, quando ele encara essa equação de preço, ele entende a oportunidade. Quem é esse personal? Que tipo de trabalho ele já fez com outras pessoas? Ele aparenta realmente ser aquilo que ele diz ser? E o risco? E se ele não entregar esse serviço? E se ele faltar? E se ele não for um cara honesto? E se ele sumir? É muito caro? Enfim, e se eu não gostar?
E se eu me desestimular ao longo do tempo? O que vai acontecer com o meu dinheiro? Então, antes dele fechar um possível serviço, um serviço exclusivo, um serviço caro, que a gente sabe que é, obviamente que a gente sabe que caro é algo que você não entrega, tá? Então, vamos dizer assim, é um serviço relativamente alto comparado ao padrão da academia, né? Ao preço que o profissional ganha de hora-aula. O personal ele ganha 5, 10, 15 vezes mais. Então, é um serviço com valor, com preço diferenciado. E quando eu digo isso, é interessante que o cliente veja oportunidade ao te contratar. Por quê? Se ele não enxergar oportunidade ao te contratar, o seu preço pode ser caro. Ele pode querer negociar o preço do seu serviço com você. E isso é algo totalmente desagradável, alguém ficar negociando o preço de um serviço que é seu. Isso é péssimo para quem está vendendo. Imagina já começar um trabalho com um cara que pechincha tudo. Justamente porque você não mostrou essa oportunidade para ele no momento do fechamento. Então, é muito interessante, pessoal, que você tenha um momento de fechamento com esse cliente, ou de prospecção, ou que você consiga apresentar o seu trabalho para ele, o seu serviço, os seus resultados, para que realmente ele veja oportunidade e ele veja valor. E mais uma vez, quando a gente pensa em oportunidade para esse cliente, é o seguinte: esse profissional vai me entregar o que eu quero? Vai me entregar o que eu estou contratando? Seja emagrecimento, seja hipertrofia, seja melhora de performance esportiva, seja saúde, seja simplesmente uma boa companhia, uma vez que eu preciso de alguém para estar comigo, para que eu consiga treinar, enfim. Esse profissional é capaz de me entregar isso que ele diz entregar? Bacana. Esse é o primeiro ponto que esse cliente vai avaliar, porque ele está te contratando com algum objetivo. Não está te contratando porque você é legal, porque você é bonito, que sua roupa é legal, enfim, que você está na internet, não. Ele te contrata com um objetivo específico. Logo, quando a gente pensa, né, em oportunidade, a gente também tem que pensar em risco, na sua incompetência. Será que você é aquilo mesmo que você diz ser? Ele só vai saber isso com o tempo. Vocês vão trabalhar juntos e ele vai entender se aquele objetivo que você prometeu para ele, que você mostrou que seria capaz de entregar, se você realmente é capaz de entregar esse serviço para ele, pessoal. Então, quando a gente fala em aumento de oportunidade, existem algumas maneiras que você pode demonstrar durante o momento do fechamento que aumentarão o valor do seu serviço. Antes de mais nada, é importante que você se apresente para aquele cliente, você diga quem você é, qual a sua formação, qual a sua experiência, qual a sua especialidade, mostrar que você é um cara que tem um físico compatível, um linguajar compatível a um serviço de alto preço, de excelência, um serviço premium, vamos dizer assim, que é um serviço personalizado. Alguém que é capaz de trabalhar individualmente com o cliente, onde ele também poderia trabalhar com todos, que é um instrutor da academia, é um serviço premium. Alguém que paga por esse serviço exclusivo está pagando por um serviço diferenciado. Então, quando ele entende quem é aquele profissional, qual é a especialização, qual é a formação, e isso gera muita autoridade ao personal. E a autoridade aumenta a oportunidade. Por quê? Porque eu estou trabalhando com um personal acima da média, com um personal qualificado, com um cara conhecido, com um cara que tem um intelecto diferenciado, ele se formou aqui, ele tem especialização ali, ele é experiente, ele tem tantos anos de mercado. Isso faz diferença, personal, na hora da escolha desse cliente por um profissional específico. Então, isso aumenta a oportunidade para esse cliente. Outra coisa é a prova social. O que seria a prova social, personal? É o quanto de resultados similares ao dele você já entregou. Ah, esse cara quer emagrecimento? Top! Quantos clientes você já conseguiu emagrecer? Quantos depoimentos você tem de clientes agradecidos pelo seu serviço? Você não tem? É bom que você tenha. Peça para esses clientes que já trabalham com você ou que já trabalharam um depoimento, algo que diga o valor do seu serviço para ele e de que maneira você conseguiu fazer com que ele alcançasse aquele objetivo. Isso aumenta ainda mais a sua autoridade personal. Isso faz com que aquele seu cliente potencial veja seu serviço como uma grande oportunidade. Então, pense bem na sua autoridade de formação, onde ele vai avaliar realmente se você é um cara preparado, especializado para atendê-lo, a sua experiência no mercado, há quantos anos você está atuando no nosso mercado. Ah, eu tenho pouco tempo, não importa. Isso também contrabalanceará com outros pontos, como a aparência. É um cara magro? É um cara condicionado?
é um cara que aparenta ser saudável. Veja bem, quando eu falo em magro, não é assim, ficar definido e tal, mas assim, é um cara que realmente ele tem um físico compatível àquilo que ele vende. O cara trabalha com saúde, ele não pode estar acima do peso. Estética, então, nem se fala. Como é que você vai vender emagrecimento e você está acima do peso? Se você não faz com você, você não faz com os outros, o cliente vai levar isso em consideração, personal. É importante que você avalie esse ponto também. Outro ponto, mais uma vez, é a prova social. Depoimentos. Eu sou fulano, trabalhei com o Jorge nos últimos 6 meses e o resultado foi muito mais rápido do que eu imaginei. O treino era muito prazeroso, nós conversávamos muito, o Jorge é um cara muito gente boa e que principalmente me entregou o resultado que eu queria. E eu recomendo ele de olhos fechados e eu acho que o valor, o preço que eu paguei pelo serviço dele é barato diante do que ele me entregou. Isso é um exemplo de depoimento. Isso aumenta a sua autoridade. Fotos antes e depois também. Não quero falar nada, eu sou tímido, não quero escrever nada. Peça autorização para usar a foto dele inicialmente, a foto dele do depois. Isso também gera, porque é visual. Ele pode estar mentindo, ele está falando isso, mas será que é verdade? Olha aqui, ó, antes e depois. É verdade. Ele é qualificado, então isso aumenta muito a sua autoridade personal, fazendo com que esse serviço contratado por esse cliente seja uma grande oportunidade, ele queira trabalhar com você. E o risco ele vai avaliar justamente se você não mostrar nada disso para ele. Você vai falar do seu preço. O pacote de 12 aulas é R$ 1.200. Tá bom, e aí? Cada aula. Quem é você? Como é que é conduzido o trabalho? Você não falou? Então, se você não tiver um bom fechamento, você vai perder nesse quesito oportunidade e você aumentará muito o risco daquele cara contratar o seu serviço, por melhor que você seja. Ou então você é inseguro, você entrega, mas você treme, você não sabe cobrar. Isso pode atrapalhar também, personal. Insegurança gera risco. Esse cara está muito nervoso ao fechar comigo. Será que é isso mesmo? Ele gaguejou. Pode cobrar tanto? O cara vai fazer uma oferta para você, uma vez que ele não conseguiu confiar totalmente no que você falou, ou na maneira como você falou. Então, o risco para ele é você não apresentar qualificações e também não entregar o que ele tanto quer. Ou então, eu te contratei para emagrecer 5 quilos em 6 meses, o que é totalmente viável. Tudo bem, eu fiquei com você 3 anos, emagreci 4. Mas você emagreceu. 4 quilos em 3 anos. Fiz dieta e tal, agora o treino estava incompatível. Enfim, vamos dar um exemplo. Isso para ele é um risco. Você entregar ou não o serviço para esse cliente. E outra coisa que faz com que esse risco se reduza consideravelmente é a garantia. Você vai dar uma garantia do seu serviço, personal. Como assim, Jorge, uma garantia? Você vai dizer que se ele não receber, se ele não tiver resultado que ele tanto quis, você vai entregar o dinheiro dele de volta, dos meses que ele fez aula com você. Jorge, você está ficando maluco, então vou trabalhar de graça. Se você está pensando desse jeito, já está fadado ao fracasso o seu serviço. Por quê? Se você acha que não vai conseguir entregar esse serviço, nem começa. Aí realmente esse cara vai pegar o dinheiro dele de volta e você vai ter que dar. Porém, personal, essa garantia ela não é condicional. Desculpa, ela não é incondicional. Eu vou fazer e quero meu dinheiro, não quero. Não, é condicional. É com a condição de você cumprir alguns requisitos. Então você está amarrando aquele cliente. Tá bom, eu vou te dar o seu dinheiro de volta caso você tenha cumprido isso e aquilo e não tenha tido o seu resultado. Aí eu vou te dar o dinheiro de volta. Agora, caso você tenha cumprido e não tenha tido resultados, infelizmente é uma questão extrapersonal que fez com que você não tivesse resultados. Normalmente é alimentação. Ou então, você deu essa garantia condicional com a condição de, vamos falar das condições para que você entenda, depois a gente justifique. Primeiro, esse seu cliente tem que ter no mínimo 80% de frequência mensal. Se você vai fazer 10 aulas com ele, ele pode faltar a 2. Por quê? Porque você sabe, personal, se aquele cliente não for ao treino, ele não terá resultados.
Então você não pode entregar o dinheiro dele de volta, ele indo uma vez. É lógico que ele não vai ter resultado, ele não foi. Ele não pode fazer em casa, não pode fazer na rua. Com você, o serviço ele é muito mais qualificado. Você consegue entregar um serviço muito melhor para ele. Então ele tem que ter uma frequência mínima de 80%. Ele não pode deixar de ir treinar. Ele pode faltar, sei lá, no máximo 20%, seja lá a quantidade de aulas que você der para ele. E você tem que explicar para ele isso no momento do fechamento. Outro ponto interessante é você verificar o empenho dele no treino. Tá bom, você não veio. Desculpa, você não faltou, você veio. Top, você veio 100% dos treinos. Só que você é molenga. Você não quer aumentar peso, você reclama, você quer fazer as máquinas que você gosta. Você quer treinar rápido, porque você está atrasado sempre. Você quer ir embora mais cedo. Não. Você tem que cobrar desse personal uma dedicação durante o processo de treinamento personal. Esse seu cliente personal ele tem que se entregar de cabeça. E de que maneira você avalia uma não entrega desse cliente durante os treinos? É isso: não aumentar peso, não querer variar exercícios, progredir exercícios, reclamar que está sempre cansado. Você pode falar: ó, eu estou tentando te ajudar, mas você tem que me ajudar também. Aumenta esse peso, cara, tá leve. Ah, não quero. Então, infelizmente, você não está se dedicando. Eu acho que aquela nossa garantia é condicional, caso você não consiga. E eu acho que você não vai conseguir, porque você não está se entregando aos treinos. Você não falta, mas você não treina. Você está aqui, mas sei lá, só está o seu corpo, a sua cabeça está em outro lugar. Você não está focado no que você está fazendo. Não darei para você essa garantia mais. Você perderá essa garantia. É interessante que você deixe isso claro, mais uma vez, no momento do fechamento personal. Outro ponto é o seguinte: você tem que mostrar para ele evolução em pelo menos 2 quesitos. Que quesitos são esses? Quesitos observados dentro da avaliação funcional. Massa muscular, redução de gordura, percentual de gordura, melhora na postura, melhora na força, nas cargas que ele levanta. Você tem que entregar relatórios de acompanhamento para esse seu cliente. Senão, como é que você vai mostrar para ele que ele está melhorando? Então, com a condição de apresentar pelo menos duas evoluções. Ah, eu não emagreci nada. Sei lá, você não sabe se o cara está comendo besteira, porém, olha só, você aumentou a carga dos seus exercícios de força, você melhorou a sua postura, olha como é que você era, olha como é que você está agora no depois. Você corria a 10 por hora, agora você corre 12 km por hora. Então, dentro dos nossos fatores, dentro dos nossos pontos relativos do treino, você teve uma melhora considerável, você evoluiu, cliente. Você não tem o direito de me cobrar o dinheiro de volta. Por quê? Eu mostrei evolução em pelo menos 2 pontos para você. Você tem que deixar isso claro no momento do fechamento. Quais são esses pontos? Que são, mais uma vez, redução de gordura em quilos, redução do percentual de gordura, aumento da massa muscular, melhora nos padrões de força, melhoras na progressão dos exercícios. Olha, você sempre levanta com peso corporal, agora você já agacha com a barra. Você evoluiu, você melhorou o seu padrão motor. Você corria assim, agora você está correndo assado, você fazia 20 minutos, agora você faz 40 minutos. Você melhorou. Seu alongamento aqui do posterior está muito melhor, olha só a comparação. Isso é importante que você diga diariamente. Parabéns, aumentou. Parabéns, melhorou. Elogie seu cliente durante o processo. Isso fará com que ele continue focado. Então, personal, esse risco ele é reduzido com essa garantia condicional. Porém, você tem que amarrar muito bem os fatores dessa garantia. E, mais uma vez, o primeiro corresponde à frequência semanal, o segundo corresponde à entrega dele durante o treino, e o terceiro corresponde a 2 melhoras, seja em valências físicas, requisitos motores ou em composição corporal. E dessa forma você fará com que ele veja a melhora e que ele veja que a frequência semanal dele, ele teve uma boa frequência, ele teve uma boa entrega. E se ele não tiver resultado, são fatores externos, então você anula qualquer tipo de devolução do dinheiro e você reduz o risco. Então, mostre oportunidade no seu conhecimento, na sua formação, na sua aparência e no seu serviço e reduz o risco, mostrando isso tudo e promovendo essa garantia. E esse personal, com certeza, fechará com você esse pacote de aulas. Isso eu tenho certeza absoluta. E agora vamos falar também outros pontos que você tem que levar em consideração. São 6 pontos antes de fechar
essa sua hora-aula com o seu cliente, o valor, para que ele veja, para que ele entenda que aquele preço que ele está pagando está bom, é um preço justo diante do que você vai entregar para ele. E o primeiro fator desses 6, na verdade, esse cálculo dessa sua hora, aula ou do seu valor, do seu pacote, é a média do mercado. Personal, nem para mais, nem para menos. Quanto que é a média do mercado de personal onde você trabalha? É R$100? É R$80? Se a média é 100, tem gente cobrando 50, tem gente cobrando 80 e tem gente cobrando 150, 200. Porém, a média é R$100, vamos dizer, por exemplo. Então, um preço inicial para aquele nicho ali, para aquele bairro, para aquele local, deve ser na faixa de R$100. Para mais ou para menos, depende. Se você for uma autoridade no lugar onde você está trabalhando, provavelmente o seu será o teto. Olha, a média é R$100, mas eu cobro 150. Ah, mas o fulaninho cobra 100. Pode ir lá com ele. Eu tenho mercado, eu tenho cliente, eu tenho experiência, eu entrego resultados. Você com certeza precisa muito mais de mim do que eu de você. Por quê? Porque a minha cartela já está cheia. Eu tenho bastante cliente. Você é mais um que eu vou ajudar. Agora, esse cliente pode contratar o fulaninho, que cobra menos, e não ter resultados, e depois voltar. Olha, realmente, eu acho melhor eu contratar o seu serviço. Aí cabe a você aceitar ou não. É legal que você aceite, enfim. E dessa maneira ele irá te valorizar. Então, se você é uma autoridade no mercado, o seu valor, ele é próximo do teto, ele é acima da média do mercado. Agora, quanto que você vai cobrar abaixo da média? Quando você for provavelmente um cara recém-formado, que ainda não tem tantos resultados a serem entregues, a serem mostrados para esse cliente que está te contratando. Acabei de me informar. Você é o meu primeiro personal em potencial. Eu vou te cobrar, a média do nosso mercado é R$100, porém eu preciso de dinheiro. Obviamente você não vai falar isso para o seu cliente, mas você precisa ganhar dinheiro e você precisa de prova social, você precisa de pessoas fazendo o seu método de treino, né, o seu estilo de trabalho e tendo resultados para que você depois mostre para outro. Então, ó, vou te cobrar 80, vou te cobrar 90. O grande problema é você se prostituir, você cobrar um valor muito abaixo. Aí eu te falo logo, personal, você terá que trabalhar muito mais para ganhar dinheiro. Talvez até mais do que o dobro do que muita gente aqui cobra um valor justo ou um valor acima do mercado. Então, não se prostitui, não trabalhe de graça, entregue resultados e cobre justo. Está começando? Cobre um pouquinho menos. Foi ganhando mercado? Faça os reajustes semestrais, anuais, enfim, da maneira que você quiser. E os clientes que forem entrando já vão pagando o valor que você está cobrando naquele momento. Você já é experiente, você tem 5, 6 clientes com resultado, o 7º que entrar vai entrar pagando um pouquinho mais. Pagando a média, pagando acima da média. Aí fica a seu critério, personal. O mais importante é isso. Na média, ou um pouco para menos, ou um pouco para mais, dependendo do personal que você é. Ah, Jorge, posso sair recém-formado e cobrar logo o teto? Pode. Se você se garante, não tenho serviço. Mas eu garanto, se você fizer uma boa venda, você terá resultado. Eu garanto. Usa a garantia. Isso aumenta a oportunidade. Mesmo você sendo um personal recém-formado, você poderá jogar a seu favor essa questão da garantia condicional. E outra, esse objetivo que você quer sou eu. Eu fiz em mim, eu faço em você. Sou recém-formado. Beleza, pode cobrar o teto. Você convenceu aquele cliente de que o preço que você cobra é um preço justo. E isso, mais importante, personal. Então, mais uma vez, esse cálculo de preço, de precificação, além da questão da oportunidade do risco, esses 6 fatores, o primeiro é a média do seu mercado. O segundo é a questão do repasse. A grande maioria das academias que você dá personal, com certeza que você dá as suas aulas, você tem que deixar um valor para a academia. Então, o mais importante não é quanto que o repasse custa, é quanto você quer colocar no seu bolso. Então, se você deixa R$20 por aula ou por cliente, faça o cálculo reduzindo esse valor e veja quanto você vai ganhar líquido. E é dessa maneira que você fará o seu preço. Um exemplo, eu quero colocar limpo no meu bolso R$100. A academia me cobra R$20 de repasse por aula. Eu vou cobrar 120, porque eu vou receber 100, 120, vou deixar 20 para a academia e vou colocar no meu bolso 100. A academia não me cobra nada. Eu dou aula de graça lá, não preciso pagar repasse. Então você pode cobrar 100, não importa. O preço desse caso, pensando em repasse, ele é relativo. Depende de quanto você quer colocar no seu bolso. Se você quer colocar R$100, faça o valor de hora-aula compatível ao
valor que você tem que deixar de repasse ou não, caso você não tenha. E deixe claro para o seu cliente que você paga um repasse, porque ele vai falar, nossa, 120 é caro, você não pode fazer por 100, você vai falar, olha, eu até poderia, porém aqui eu pago um repasse, eu deixo R$20 por hora. O cara vai falar, que isso? Eu já pago a academia. Como é que você tem que pagar também para me dar aula aqui? Você vai falar, exatamente, é a filosofia de trabalho da academia, eles trabalham dessa maneira e eu tenho que deixar no repasse. Se eu te cobrar R$100, eu vou colocar no bolso 80. Imagina se eu fizer isso para todos os meus clientes. Eu realmente teria um grande prejuízo. E o cliente, quando você fala isso, pessoal, ele, por incrível que pareça, ele se sensibiliza. Então, você falar sobre essa questão de repasse, muitas vezes pode ser até estratégico para que ele aceite pagar o preço que você está dizendo, que é, uma vez que você realmente está falando a verdade, você tem que repassar um valor para a academia, e você tem que embutir esse repasse na sua hora-aula, para você não sair no prejuízo. Então, o ponto número 1 é a média do mercado e o ponto número 2 é o preço que você paga por esse repasse se você pagar. Se você não pagar, tudo certo, você pode cobrar da maneira que você quiser. Porém, é interessante que você calcule o repasse nesse valor. O outro ponto é a questão do deslocamento. Eu moro no Rio de Janeiro. Eu moro na Ilha do Governador, que é onde eu moro mesmo. E dou aula, a minha base é em Ipanema. Eu me locomovo. Eu perco um tempo me deslocando. Mas aí você tem que trabalhar mesmo, não tem nada a ver com isso. Depende. Eu pago para trabalhar, porque eu ando de ônibus, eu ando de carro, eu ando de metrô, enfim. Esse valor tem que estar embutido no seu serviço personal. Senão você vai ganhar uma hora que você vai ter que, vamos dizer, aí eu venho trabalhar de carro. Aí não tem estacionamento público, teria que pagar estacionamento particular. Toda hora que eu dou lá no Leblon, eu tenho que deixar R$15 lá para o estacionamento. Então minha hora não é mais R$100, ela é 85. Tem mais 20 de repasse, aí ela não é 85, ela é 65. Mas eu também gasto mais 20 de gasolina, ela é 45. Daqui a pouco você está pagando para trabalhar. Então é interessante que você embuta no preço que você está comprando esse cliente esses pontos, especialmente se você estiver saindo da base onde você trabalha para dar aula em outro lugar. Eu tenho 10 clientes em Ipanema. Um cliente me chamou para dar aula no Leblon. Olha, aqui eu vou te cobrar 120, eu vou te cobrar 130 porque eu tenho que me deslocar de carro para cá e eu tenho que pagar o estacionamento. Mas não quero. Então, ou você faz aula comigo em Ipanema ou você contrata outro personal. Então tá bom, vou pagar. Então vamos nessa. Então é interessante que você embuta no seu preço, que você coloque, que você adicione mais um custo, que é um custo referente ao deslocamento, seja de passagem, seja de combustível, seja de estacionamento, e isso faz a diferença para que você cobre bem e que você fature bem e possa ganhar mais de R$10.000 por mês personal. Outro ponto também é a questão da agenda. Se você tem uma base fixa de clientes, uma grande maioria dos seus clientes em um lugar, você tem que sair para se deslocar e dar aula em outro local, você tem esse tempo de deslocamento, uma hora aula perdida. Não importa, demora 20 minutos para chegar lá. Desses 20 minutos você perdeu uma hora. Não importa se são 20 minutos ou meia hora. Está dentro do valor de hora-aula, porque você não dá meia hora de aula, você dá uma hora normalmente. A não ser que você dê meia hora, normalmente tem gente que também dá meia hora, sem problema nenhum. Só treino perna com ela e depois ela faz braço sozinha. Beleza? Do seu jeito, não estou preocupado com isso, mas estou preocupado em dizer que se você se desloca com muita frequência, você perde a sua agenda. Eu tenho 5 alunos, cada um é em um bairro diferente, e que eu demoro 30 minutos para ir e para chegar lá e para depois me deslocar para outra academia. Como eu falei, você perde aí meia hora, você contabiliza uma hora facilmente. Então você se desloca durante 10 horas, você está disponível a 10 horas, mas você realmente só trabalha 5, que são aquelas 5 horas de aula que você vai dar. Olha o prejuízo. E de que maneira eu posso solucionar isso, Jorge? Colocando um valor a mais, preço a mais dentro da sua hora-aula. Olha, é 120, porém, você sabe, eu me desloco, vou e volto, eu perco uma hora. Demora 20 minutos para ir, dou uma hora de aula para você, demora mais 20, 25. Então isso bate uma hora, então eu vou te cobrar mais meia aula. Vou te cobrar 170, 180, 180, para ser meia aula. Porque esse deslocamento ele acaba me prejudicando, eu deixo de trabalhar com mais clientes.
talvez seria melhor eu ficar onde eu estou até eu conseguir outro cliente, que lá também tem oportunidades, mas para te atender, eu gosto de você, a gente já trabalhou junto, enfim, você se mudou, eu estou atrás de você porque você quis, mas eu vou ter que colocar esse valor, o seu preço, o preço do serviço que você paga. Normalmente a pessoa entende. Então, muitos deslocamentos fazem com que você perca a sua agenda personal. Então, mais uma vez, mais um pontinho, né? A gente tem a questão da média do mercado, a gente tem o repasse, a gente tem os custos com o deslocamento e a gente tem o problema dos deslocamentos em excesso em relação à agenda, deixar de ganhar dinheiro. Outra questão são os horários. Nem 8, nem 80, nem 6 da manhã, nem 10 da noite. Se você tem clientes esses horários muito extremos, personal cobre um valor mais caro por esses horários. Cara, você está acordando 4 da manhã para dar aula para o cara às 6, 5 da manhã que seja, isso é desumano. A não ser que você trabalhe de 6 às 2 e vá para casa, mas normalmente não, o personal trabalha mais. Ele não se contenta com 8 horas de trabalho. Ou então, ele às vezes nem trabalha 8 horas, mas ele tem que estar lá no local de trabalho dele mais tempo. Porque ele dá 3 aulas de manhã, 3 aulas à tarde, 2 aulas à noite, ele ficou lá 12 horas para trabalhar 8. Você está lá, cara, você está lá 4 mas eu vou malhar. Mas... Tudo bem, mas pô, olha só, cara, você está acordando 5 da manhã, você está indo embora às 9. Então, se você tem clientes nos extremos e você dá aula o dia inteiro, coloca um valor, um preço mais caro para os horários muito cedo e muito tarde. Jorge, o que você considera muito cedo? Normalmente 6 da manhã, 7 da manhã talvez, 6 da manhã com certeza. E muito tarde, a partir de 8 da noite. Porque você vai acabar a aula às 9, até você chegar em casa às 10, até você fazer tudo, tem que fazer 11, meia-noite, você tem filho, você tem que olhar o filho, tem que dar atenção para a esposa, tem que jantar, tem que tomar banho, tem que arrumar as coisas para o dia seguinte. Meia-noite, 1 da manhã, você está acordando às 5, cara. Quem quer rir, tem que fazer rir. Quer trabalhar, treinar nos extremos, porque para você é mais conveniente, porque você tem que chegar cedo no trabalho, ou se você sai tarde no trabalho, beleza. Pode ser o profissional que você está contratando, se for um cara de agenda cheia durante o dia, ele também está lá trabalhando. E ele está perdendo uma das coisas mais importantes, que é o descanso. E nada paga o nosso descanso personal. Então, para horários extremos, cobre um valor a mais. Quanto, Jorge? Depende. Você pode estar cobrando aí 20%, 30% a mais. E o cliente tem que entender. À noite, então, o adicional noturno. Tá escuro, filho. Perigoso. Olha o risco que você tem de andar na rua de valor no Brasil. Você pode cobrar um valor a mais, tá? E outro ponto também importante quando a gente fala de horários é o horário promocional. O horário de almoço ele é vazio, eu vou cobrar mais barato. Beleza, se você quer ter clientes desse jeito, cobrando menos do que você cobraria, pode ser. Eu nunca dou aula nesse horário, um aluno me procurou e me perguntou se eu poderia cobrar mais barato. Eu cobrei, porque é melhor isso do que nada. Eu posso falar para você que o horário do almoço, para mim, é um dos horários mais cheios que eu tenho. Na verdade, minha agenda é bem cheia. Mas eu sempre dei aula no horário do almoço. E se eu cobrasse barato, eu ia estar até às vezes longe desse faturamento, ou no faturamento ia reduzir consideravelmente do que eu ganho hoje. Se eu cobrasse mais barato. Então, só cobre se realmente esse horário for vazio e fizer sentido para você. Se não, não cobre. Cobre o valor normal, porque não importa. Vai que você só trabalha de 6 às 3. Você tem outro emprego, você fala outra coisa, será que você faz da sua vida? Você tem que buscar seu filho na escola? Você tem alguém que dependa de você? Ou então você só quer trabalhar 8 horas, quer ir embora? Aí você vai cobrar menos porque é a hora do almoço, que para ele é viável. Mas para você é seu horário de trabalho. Então só faça horários promocionais, seja de manhã, de tarde, de noite, se realmente for uma realidade, for um horário que você nunca coloca ninguém. O dia que você fechar com um cliente bem mais barato, chegar alguém te procurando, eu quero pagar o seu preço normal, já aceitei, só que eu quero treinar meio-dia. Tu fala, pô, já tem Joãozinho lá, eu cobrei 60 dele, o cara quer me pagar 100, pô, Joãozinho, vou ter que parar de te dar aula, cara. Olha só que situação desconfortável. Você é um mercenário, porque você fechou com o cara aquele preço, você aceitou, ele aceitou, tá tudo certo, o trabalho está sendo bem conduzido por conta de alguém que quer pagar mais, você vai largar aquele cliente. Você pode ficar mal falado. E um marketing negativo de clientes em relação a você pode complicar muito a sua vida personal. Então, pense no horário promocional,
realmente se esse horário for vazio. E finais de semana, apesar de ser uma grande realidade o profissional de educação física, o personal trainer, trabalhar no final de semana, também ele impacta no seu descanso. Deus, quando criou o mundo, a terra, o universo, ele trabalhou 6 dias e até domingo ele descansou. E você está lá no domingo dando aula para aquele cara lá, porque ele faltou durante a semana, você está repondo aula domingo. Não é nem um cliente seu fixo de domingo, você está repondo aula domingo e cobrando o mesmo preço. Está errado. É dia nobre. Tem religião que nem domingo trabalha, você está lá, igual um escravo. Pense em trabalhar menos e ganhar mais personal. Esse é um dos pontos em relação à precificação. Por isso que você tem que cobrar um preço justo pelo seu serviço. Então, o sábado, tudo bem, normalmente a gente trabalha, né? Vários empregos trabalham no sábado, enfim, normal. Então você pode cobrar um valor de 0%, né? Se a sua hora aula normal, até 50% a mais. Cara, eu não costumo dar aula sábado. Ah, por quê? Se eu tô livre? Pô, mas eu não tô. Eu tenho minha família, eu tenho meu lazer, eu viajo. Eu quero dormir. E eu já fico durante a semana o tempo inteiro trabalhando. Eu não quero ter que estender para o sábado. A não ser que você me pague ao invés de 100, 150. Aí eu venho. Porque se forem 2, 3, 4 alunos e realmente valer a pena, você ganha um valor, um preço, né, considerável por esses alunos pagando 50% a mais. Pode ser mais ou menos entre 0% e 50% no sábado e domingo. Domingo, pelo menos 50% a mais. E até 100%. Domingo é dobrado. Existem vários empregos que quando o cara trabalha domingo, ele ganha dobrado. Sábado ele ganha um percentual a mais, domingo é dobrado. Ah, é uma renda, é uma coisa extra lá que eu tenho que fazer um serviço. Eu trabalho, sei lá, sou técnico de segurança, estou lá numa plataforma, me chamaram para trabalhar lá domingo. 50% a mais no sábado e 100% no domingo. Eles pagam. E eles sabem disso porque está na lei, cara. Você está botando o cara para trabalhar em um dia que teoricamente tem que descansar. E você está cobrando um preço normal. Ou repondo aula esses dias, cara. Pensa bem, personal. Isso pode fazer diferença. Então, independente desses 6 pontos, tá? Primeiro, em relação à equação, oportunidade menos risco dá o preço. Legal, o cara vai entender. Porém, esse seu preço já tem que estar embutido. Esses 6 pontos. A média do mercado é a primeira. O repasse que você paga ou não. O terceiro, deslocamento, o preço que você gasta para se deslocar. A sua agenda, se você tiver constante deslocamentos, isso pode pesar. Você está matando o horário do seu livre para ficar indo de um lado para o outro dar uma ou outra aula. Os horários extremos e os finais de semana. Pense bem, pessoal. Calcule isso de maneira correta e tenha realmente um faturamento justo acima de R$10.000 por mês com os seus serviços. Não cobre menos do que o seu serviço vale, por insegurança ou por não saber cobrar. Se você não sabe cobrar, qualquer valor serve. Qualquer valor não faz você faturar mais de 10 mil por mês e mudar a sua vida. Então pense nesses pontos no momento da precificação e fature acima de R$10.000 por mês, obviamente, tendo um serviço de qualidade e um atendimento especial também, espetacular. Isso vai fazer com que aquele cliente que fechou com você no preço que você queria, continue os seus serviços. Então é isso. Se você é novo no nosso canal, não deixe de seguir as nossas mídias sociais e comente aí, caso você tenha alguma dúvida, que eu terei o maior prazer de te responder. E fico por aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau!